Galera, eu não fiquei em Portugal para trabalhar em troca de salário, porque o salário lá é extremamente baixo. Porque o dia que passou não passa mais. Porque a sua história é você que faz. Sai de cima do muro e vem pro nosso lado. Venha ser um vagabundo, vagabundo iluminado. Eu sou louco, eu sou um gênio, a diferença é o sucesso. Continuo do meu jeito, vou que nem o artista. Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar pra vocês sobre como eu saí aqui do Brasil, fui pra Portugal e consegui trabalho e consegui moradia, tudo isso em menos de 24 horas no país. Vou contar também pra vocês aonde eu morei, como foi a minha experiência de trabalho e por que caralhos eu voltei pro Brasil. Mas antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu quero te pedir aí o like, porque isso ajuda demais a aumentar o engajamento do canal e dizem que quando você aperta o botão do like aí, o teu pau aumenta um pouco, então se eu fosse você, eu testava, porque não custa tentar. Galera, antes de eu viajar para Portugal, eu tirei meu passaporte e estrategicamente resolvi viajar a alguns países da América do Sul para poder ganhar um carimbo ali no passaporte e quando eu chegasse na imigração de Portugal, eles vissem ali que eu tinha um bom histórico de viagem, que eu não teria nenhum motivo para não ser uma outra coisa que não fosse um turista dentro do país deles, que eu tava falando a verdade. Porque quando eu entrei em Portugal pela primeira vez, eu entrei com um passaporte brasileiro. Eu ainda não tinha passaporte português, eu ainda não era exatamente um cidadão português. Eu tinha ali o assento de nascimento, mas eu não tinha o documento do cartão cidadão, eu não tinha um passaporte vermelho ainda. Então a minha entrada no país foi como turista, eu teria que passar pela entrevista ali falando que eu era um turista. Só que minha ideia depois de chegar lá era pegar o meu assento de nascimento e correr atrás de tirar o meu cartão cidadão lá dentro do país. Só que eu não poderia passar pela imigração contando essa história, tá ligado? Eu contei que eu era turista justamente para poder evitar qualquer tipo de burocracia, ter que tirar outro visto, fazer de uma outra maneira. Não, eu só queria entrar no país, eu entrei como turista e lá dentro era onde eu iria correr atrás de tirar esse meu documento. Então aqui já é a primeira dica para vocês. Se vocês querem migrar para um país como Portugal ou um país como os Estados Unidos, você não pode vacilar com a questão do seu histórico de viagens, porque é muito suspeito que você acabou de tirar o teu passaporte e você vai exatamente para aquele lugar aonde tem um alto fluxo de imigrantes ilegais. Então seja inteligente antes de você fazer uma viagem com essa intenção. Dá uma rodada ali por uma Argentina, um Paraguai, uma Bolívia, Uruguai. Uruguai muito bom. Segunda coisa, passagem. Galera, eu comprei a minha passagem com 3 meses de antecedência à minha viagem e paguei menos de R$ 1.100. Não foi menos que 1.000, mas não chegava a 1.100. Então foi um valor ali bem ok para uma passagem que era só de ida. É importante acrescentar que você precisa da passagem de ida e de volta também. Só que o problema é que na maioria das vezes você não vai usar essa passagem de volta. Então vai ser um dinheiro que você vai gastar para ir pro lixo, só para você poder apresentar na imigração e perder basicamente a passagem. Então galera, presta atenção nessa dica que eu vou dar para vocês, só ela já merece aí o like e a sua inscrição caso você tenha caído aqui de paraquedas. Galera, se você comprou só a sua passagem de ida, deixa para comprar a sua passagem da volta somente no dia que você for viajar. Isso porque, eu não sei se são todas, mas a maioria das empresas devolvem o valor da sua passagem se você fizer o cancelamento em menos de 24 horas depois da aquisição da passagem. Então se você vai viajar hoje, 1h da tarde, aí você vai chegar lá em Portugal na parte da noite, você cancela a passagem na hora que chegar lá e descer no aeroporto, porque foi exatamente o que eu fiz. E rapaziada, eu imaginei que o estorno, a minha devolução, ia demorar pelo menos um mês para cair na minha conta, e não, na mesma hora ali praticamente, já tava ali o valor integral, e olha que eu paguei na volta só R$ 4.500 para poder voltar. Eu comprei ali na hora, mas isso porque eu também não estava muito apegado ao valor, apesar de eu ter ficado ali um pouco receoso deles não estornarem tudo, mas não, eles foram certinhos, devolveram a passagem ali depois que eu pedi o cancelamento. Então foi basicamente isso, deu tudo certo, eu gastei apenas 1.000 e pouquinho para poder viajar para Portugal, eu consegui cancelar a minha passagem de volta porque eu comprei ela no mesmo dia que eu iria viajar, cheguei no aeroporto de Portugal e cancelei. Foi estornado ali minutos depois, então stonks. Mas e a imigração, Adrian? Como é a entrevista? Que coisas eles te perguntam? Galera, eles me perguntaram quanto tempo eu iria ficar em Portugal, eles perguntaram se eu tinha passagem de ida e volta, perguntaram quanto de dinheiro eu tava levando, eu disse que tava levando 2.000 euros, 1.000 ali em dinheiro vivo e mais 1.000 no cartão. Ele perguntou ali na hora se ele pedisse pra ver o dinheiro, se eu poderia mostrar, eu disse que sim. Então ele disse que não precisava, carimbou ali, deu tudo certo, me liberou. E galera, na imigração ali, o pessoal passa rápido, é coisa de 2, 3 minutos
minutos ali a entrevista com cada pessoa. E olha que eu desci no aeroporto de Lisboa, que dizem que ele é um dos mais rigorosos. Eu cheguei lá em Portugal, acho que foi umas 5, 6 horas da manhã, tinha gente pra caramba ali pra poder passar pela imigração e foi rápido, não foi tão difícil assim quanto a galera coloca na tua cabeça. Então, galera, depois de você pegar o avião, chegar em Portugal, passar pela imigração e tá ali dentro do aeroporto de Lisboa, o que que você faz? A primeira coisa que você tem que fazer é comprar um chip novo pro teu celular pra você poder usar a internet de lá. Dentro do aeroporto ali você compra, não é uma coisa cara, se eu não me engano eu paguei ali 10 euros ali pra poder trocar de chip, já tem internet, então já tava tudo ok, funcionando. E com a internet é como você se vira ali no dia a dia, você só precisa de internet pra você se virar em qualquer lugar. Então eu já tinha alugado ali um hostel, onde eu iria ter minha hospedagem por 3 dias garantido, pra poder arrumar um lugar pra morar e um lugar pra poder trabalhar. E como eu arrumei um trabalho e um emprego, galera, em menos de 24 horas no país, sem sacanagem, eu consegui o meu trabalho enquanto eu tava caminhando do aeroporto de Lisboa até o meu hostel, porque eu não peguei Uber não, eu fui andando, usando ali o mapa pra poder conhecer a cidade, conhecer os lugares. Eu sou meio aventureiro. Depois de estar com a internet, eu comecei a entrar em vários grupos de brasileiros em Portugal, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. Comecei a procurar emprego na OLX de Portugal e foi lá onde eu consegui o meu primeiro trabalho. Eu pesquisei na OLX de Portugal pessoas que estavam contratando para mão de obra e mandei mensagem ali para umas 5, 6 páginas diferentes só de pessoas ali que estavam contratando, e a primeira que me respondeu, no dia seguinte eu já estava lá trabalhando. Depois outras pessoas vieram a me responder. Então, galera, oferta de trabalho lá não estava em falta. Mas assim que eu cheguei, eu já garanti ali o meu primeiro dia de trabalho, já tinha garantido, na verdade, depois do meu primeiro dia de trabalho, uma semana inteira de trabalho, depois de mais quase um mês, que eu não quis continuar, porque eu não gosto de trabalhar com obra. E pra mim não tava compensando trabalhar pra ganhar 35, 40, 45 euros por dia, porque pra mim esse é um salário muito baixo. Fora que basicamente você não vive, você vive ali pro seu trabalho, você vive pro seu emprego. E se for pra mim viver pro meu emprego, não vai ser por esse valor que eu vou ali me escravizar. Então vai aqui mais uma dica boa pra vocês que também merece o like. Se você tem uma boa qualidade de vida aqui no Brasil, não tem por que você trocar o Brasil por Portugal. A não ser que a sua oferta de trabalho lá seja muito boa para você ganhar 3, 4, 5 mil euros por mês, mas se não for o caso, se for para você ganhar ali 1.000 até 2.000 euros por mês, compensa mais você, se você tem uma vida que você ganha 10, 15 mil aqui no Brasil, vale mais a pena você ficar aqui do que você migrar pra lá. E se você não ganha esse valor e você tá ouvindo esse vídeo, esse recado não é pra tu. O transporte público é muito bom, ônibus, trem, você paga ali um passe que você pode usar quantas vezes você quiser por dia, pagando um valor ali fixo mensal. A segurança lá, pra vocês terem uma noção, o sentimento de segurança que você tem, eu ia pras festas de madrugada, eu voltava às vezes caminhando até minha casa pra poder ver o mar, ver a paisagem e me admirando, né, com o lugar, com o ambiente. E agora, mas Adrian, aonde foi que você morou? Galera, eu morei na região de Alcântara, lá em Lisboa, que fica muito próximo ali às Torres de Belém, aos pastéis de Belém. E acabou que eu nem comi o pastel de Belém, porque apesar de ser muito perto, por ser muito perto, eu não tava muito ligando. Eu pensava, qualquer dia eu como isso aí. É que nem o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. Eu morava lá não sei quantos anos e nunca visitei o Cristo Redentor. Eu tô falando isso pra vocês porque eu fiquei meio bolado de não comer o pastel de Belém, mas Portugal, a próxima vez que eu for, eu como esse teu pastelzinho. Galera, eu morava ali na região de Alcântara, como eu falei pra vocês, e eu pagava cerca de 500 euros por mês pelo meu quarto. E isso já com tudo incluso ali dentro da casa, eu podia usar todas as outras áreas, mas eu ficava lá no meu quarto, porque era onde eu passava a maior parte do meu tempo quando eu não estava trabalhando. Então tenha em mente, se você for migrar, você vai pagar mais ou menos esse valor no aluguel de um quarto, ou até mais na região de Lisboa, porque cada dia que passa tá ficando mais caro. Mas vamos agora pra parte que vocês devem estar louquinhos pra saber por que caralhos eu voltei pro Brasil, porque eu não quis continuar em Portugal. Galera, eu não fiquei em Portugal para trabalhar em troca de salário, porque o salário lá é extremamente baixo. Você ganhar 35, 40, se você ganhar até 50 euros por dia, você tem que ter um esforço aonde uma pessoa nesse instante, lá nos Estados Unidos, tá fazendo um esforço muito menor para lavar uns pratos, para poder pintar uma parede, para ganhar 100, 150 dólares por esse dia de trabalho.
Então eu não vou ficar gastando o meu tempo em um país que está me pagando um valor que eu não acho que é o que eu mereço e que é o que eu acho que vale o meu esforço braçal. Eu sei que se for para mim sair do Brasil para trabalhar com obra, ou trabalhar num subemprego, ou trabalhar nesses empregos que ninguém quer em outro país como Portugal, por que caralhos eu não vou para um país que pague muito mais do que Portugal, sabe? Não faz sentido para mim se eu estou saindo já do Brasil. É diferente se eu já moro em Portugal, se eu já estou acostumado com aquilo ali. Ainda assim, o português, lá, o cidadão português, ele não fica em Portugal. O que eu vi em Portugal foi os homens portugueses, eles migram para Londres. A maioria vai tudo ali para Inglaterra. Migram para Luxemburgo. Os portugueses não ficam em Portugal. Você vê muito mais brasileiro do que português lá. Você pede um iFood, é um brasileiro vindo ali de bicicleta ou vindo de moto para poder te entregar. Você vai no restaurante, quem vai te atender vai ser um brasileiro, o garçom vai ser brasileiro, ou se não for, vai ser um angolano ou aqueles africanos, que tem um monte de africano lá também. Mas português de verdade, eu vi muito pouco. Eu só tive contato com português basicamente em momentos de trabalho, porque até para as festas era segurança da porta, era brasileiro. Eu chegava dentro da festa, era um monte de brasileiro, isso se não era pessoas de outros países também ali viajando, fazendo mochilão, mas portugueses não tinha, cara, não tinha. E é mais ou menos isso. Eu acabei voltando pro Brasil porque aqui eu já tinha uma qualidade de vida muito melhor do que quando eu fui pra Portugal. Quando eu fui pra Portugal, eu tinha que trabalhar pra caramba, me fuder pra ter uma qualidade de vida que era inferior à que eu tinha aqui no Brasil na parte financeira, galera. Não tô falando de segurança, não tô falando de transporte e não tô falando de educação. Aí são outras coisas, são outros assuntos. E aqui no Brasil, não pense que eu vou ficar nesse lixo de país, ainda mais do jeito que ele tá. Com a política, do jeito que ela tá caminhando. Não tem a opção de você me ver aqui no Brasil no próximo ano não, irmão. E se você quer saber para onde eu vou, para qual país eu vou migrar agora, você pode acompanhar esse canal, você pode se inscrever, você deve, porque vai sair muito vídeo aqui no futuro falando sobre esse tema, vou falar muito sobre a minha viagem, mas antes a gente tem a meta de chegar aqui em 10 mil inscritos. Chegando em 10 mil inscritos eu vou revelar para vocês para qual país eu vou migrar e vou mostrar para vocês todo o passo a passo desse processo. Então eu conto com a sua inscrição, conto com o seu like e conto aí que você continue acompanhando esse canal todos os dias. Tamo junto.